Tá valendo, então tá bom. Que bom. Já é o básico. Não, primeiro dizer que é uma alegria essa primeira reunião do Conselho Político aqui do Governo de Transição. Nós estamos com 14 partidos políticos que fazem parte do Conselho. Não tínhamos ainda feito a nossa reunião por conta das agendas que tivemos durante a semana, e essa foi a primeira reunião. E nós reputamos de muita importância nós termos essa convivência, termos essa relação. Isso constrói os laços não só políticos, né, mas também de compromisso que nós temos com o processo da transição e com o próximo governo, né, dando governabilidade a esse processo. Então, eu quero agradecer aqui aos representantes dos partidos que estão, às representantes. Somos poucas mulheres aqui, por enquanto, mais valentes. Sei que o pessoal tem cobrado participação mais efetiva das mulheres no processo político, e a gente tem lutado muito para que isso aconteça. Eu tenho certeza que vamos conseguir aumentar aí a presença das mulheres nesse processo todo. A reunião foi muito boa e ela serviu para que a gente pudesse esclarecer com os partidos como está se dando o processo de transição, a composição dos grupos de trabalho, a participação dos partidos e o papel desse conselho, que é um papel exatamente de procurar orientar politicamente, discutir os problemas que tem, ajudar a encontrar a solução. Sabendo que o processo de transição é um processo de diagnóstico, né, não é propositivo. Ou seja, não é onde nós estamos debatendo programa de governo, propostas de governo. Claro que tem algumas propostas, algumas situações que nós vamos ter que oferecer no início do governo para solucionar problemas, mas é para diagnosticar. Então, nós temos prazo para fazer isso, para entregar o relatório para o presidente, para o vice-presidente e também para os próximos ministros que vão assumir os ministérios, né? Então, isso ficou entendido, os partidos vão participar com mais nomes, mas também com assessoria técnica. Nós temos várias pessoas que participam das assessorias dos partidos, da Câmara, dos deputados, do Senado, mas também técnicos que têm experiência em gestão, participaram dos nossos governos, que nós vamos buscar. Então, acho que isso foi bem importante. Também vamos ter reuniões periódicas, a próxima reunião nossa é na quinta-feira que vem, já avisando resolver alguns problemas que nós identificamos de participação, de falta de discussão de alguns temas. Então, na próxima reunião, nós já vamos resolver isso. Vamos ter na próxima quinta e na outra quinta, que, aliás, vai coincidir com a abertura da Copa. Nós vamos assistir juntos o jogo. Vocês estão convidados também para assistir o jogo da Copa. Todo mundo de verde e amarelo, tá? Resgatar a bandeira, resgatar a camisa, é nossa, né? De verde e amarelo. E uma outra coisa que também ficou pactuada entre nós é a importância de a gente entregar à população brasileira aquilo que foi contratado durante o período eleitoral. Ou seja, nós oferecemos um programa à população, que é tirar o povo da miséria, garantir o Bolsa Família de R$600, garantir o reajuste do salário mínimo, garantir algumas propostas mais emergenciais para tirar o povo brasileiro desse sufoco. E é importante registrar aqui, que foi uma avaliação que nós fizemos, que essas propostas, elas foram propostas apresentadas pelas duas candidaturas que disputaram a presidência da República. Eu acho que vocês lembram, pelo menos na última semana, antes do segundo turno, a proposta de garantir os R$600 do Bolsa Família, de reajustar o valor do salário mínimo, o Farmácia Popular, foram propostas apresentadas pelos dois candidatos. Então, a gente pode dizer com muita tranquilidade que 100% dos eleitores que votaram para presidente da República aprovaram isso. Então, isso é uma obrigação, é uma responsabilidade que nós temos e, claro, é um entendimento nosso também de política pública. Então, nós temos um acordo entre os partidos que compõem aqui o nosso Conselho, de que a PEC do Bolsa Família, excepcionalizando a totalidade do programa Bolsa Família, é essencial para que a gente atenda a essas reivindicações e a esses compromissos que nós tivemos com o povo brasileiro. Então, acho que isso é bem importante, porque isso tem reflexo, né, no Congresso Nacional e que é pela política que nós vamos resolver isso. Tá? Então, foi a primeira reunião que a gente teve, reputo muito positiva, muito boa. Espero que a próxima também, e que todos aqui estejam integrados nesse processo da transição e depois, é claro, na participação do nosso governo e na sua governabilidade. Aí,
Tudo bem? Bom dia, Matheus, Valor Econômico. A senhora colocou que era uma reunião de diagnóstico, mas acredito que é inevitável tratar da PEC, porque é uma urgência, né? E o governo depende disso para arrancar. Como foi a conversa nesta reunião sobre a PEC e como vocês receberam essas críticas e reações do mercado ontem à fala do presidente Lula? Primeiro, nós recebemos com espanto, porque eu não sei o que o presidente Lula falou que pudesse fazer uma variação tão grande do sentimento de mercado. Aliás, hoje todos os indicadores aí de dólar, enfim, já voltaram à normalidade. Penso que foi um movimento especulativo, que é muito ruim para o país. O mercado não tem que se preocupar, conhece quem é Lula, sabe como ele trabalha com as finanças públicas, a responsabilidade que tem, e também conhece o compromisso social que ele tem. Ele falou isso durante a campanha inteira, que ele tinha um compromisso de acabar com a fome, tinha um compromisso de gerar emprego, tinha um compromisso de fazer desenvolvimento social. Então, por que o espanto? A responsabilidade fiscal e responsabilidade social tem que ter, por nossa parte, a mesma visão de responsabilidade. Mas nós jamais vamos abrir mão de ter a responsabilidade social colocada em primeiro lugar, porque nós estamos falando da vida das pessoas, nós estamos falando da sobrevivência das pessoas. E por isso que o nosso entendimento nessa reunião foi muito bom, que nós precisamos ter a PEC do Bolsa Família, para ficar claro, não é PEC de transição, é a PEC do Bolsa Família. Nós queremos que esse programa seja excepcionalizado. Não é possível um país como esse, que tem tanta produção de comida, um país que tem tanta riqueza natural, a gente tenha milhões de pessoas passando fome. É vergonhoso, é feio. Eu acho que o papel de qualquer governante, qualquer liderança política que está aqui, que foi eleita pelo povo, é resolver esse problema. Então, eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai ter boa vontade, assim como os partidos estão tendo, e nós vamos entregar ao povo aquilo que foi compromissado nesse processo eleitoral. Boa tarde, presidente. Wesley Galzo, do Estadão. Presidente, hoje de manhã, os comandantes das 3 Forças Armadas emitiram uma nota em que eles reconhecem a legitimidade das manifestações bolsonaristas, golpistas que estão acontecendo no país e criticam autoridades políticas e, de maneira velada, o judiciário por causar desarmonia no país. Qual que é a avaliação da senhora e dos demais partidos aqui representados sobre essa nota e se esse comportamento das Forças Armadas não ajuda a tensionar esse processo de transição e fazer uma passagem tranquila de governo, de bastão? Olha, meu entender, não é papel dos comandantes das Forças Armadas fazer avaliação política, né, se posicionar politicamente e nem fazer avaliação sobre as instituições republicanas, né? E o direito de manifestação não cabe a quem atenta à Constituição. Isso é uma leitura clara, nós temos que defender a Constituição e a democracia. Mas vejo isso como um fato desses comandantes, desse governo, e um fato que tem de ser isolado. Não acredito que a totalidade das Forças Armadas pensem assim, não. Boa tarde, presidente Gleisi. Henrique, do Correio Brasiliense. A senhora fala, 2 perguntas em uma. A senhora falou que tem um relatório que tem prazo para ser apresentado para o presidente da República, para o vice-presidente. Qual seria esse prazo? E a segunda pergunta é, em função, depois de todas aquelas especulações na Bolsa ontem, a senadora Simone Tebet sugeriu que o primeiro nome a ser anunciado do governo para uma calma dos mercados fosse o do ministro da Fazenda. E eu percebi que na lista dos participantes hoje o MDB não esteve presente na reunião do Conselho Político que estava previsto. Eu queria que a senhora comentasse sobre isso. Obrigado. No prazo do relatório do dia 10 de dezembro. A indicação de ministros cabe ao presidente da República e a sua visão do momento oportuno de indicá-lo. Em relação à presença do MDB, é que a indicação era do senador Renan e do senador Jader, mas ambos estavam viajando, que nós fizemos na sexta-feira. Então, na próxima reunião, o MDB estará conosco. Tá? Bom dia, presidente. Aqui na frente. Daniel Carvalho, da Bloomberg. Presidente, saiu informações de manhã de que o ex-ministro Guido Mantega teria entrado em contato com os governos dos Estados Unidos, Chile e Colômbia, pedindo o adiamento da eleição do presidente do Guido. A senhora tem informações sobre isso? Não, desconheço essa informação, não conversei com o Guido, não sei se ele fez isso. Não teve uma orientação da coordenação de campanha, da transição para isso? Não. Aqui, boa tarde, presidente, tudo bem? Eu queria um pouquinho mais de detalhes sobre esse relatório, como vai ser esse relatório encaminhado ao presidente eleito, e gostaria de saber também se vocês estão conversando com União Brasil.
Não, em relação ao relatório, que é para ser encaminhado dia 10/12 pelas áreas, elas têm que fazer um diagnóstico. A estrutura e a organização de governo, o que foi desmembrado, o que foi anexado, como está hoje, quais os principais problemas. Depois vai fazer uma análise sobre contratos em andamento, decretos, portarias, a situação de como se encontra a máquina do governo. E as principais medidas emergenciais que tem que se tomar, se é que se tem que tomar, já no início de governo, orientando também os ministros que vão assumir as pastas. E aí, esses relatórios temáticos, por área temática, vão ser adequados num relatório geral que vão ser entregues ao vice-presidente, que é o coordenador da transição, para entregar ao presidente da República. Nós não marcamos nenhuma conversa ainda com a União Brasil, mas eu já fiz contato com o presidente Bivar, e possivelmente na semana que vem a gente deve conversar, temos interesse em conversar. Só em relação ao BID, nós não orientamos, mas eu acharia de bom tom eles adiarem. Nós temos um governo que foi eleito agora, não tem por que não esperar a posse do governo para poder fazer indicação. Boa tarde, presidente. Bruno Góes, Jornal Globo, aqui no meio. Eu gostaria de saber quais são os obstáculos políticos para indicar mais membros da transição. Se existe alguma expectativa de terminar de fazer esses anúncios e se hoje vai haver mais anúncios? Eu não sei, nós já temos alguns grupos mais encaminhados, mas eu não sei se a gente consegue fazer hoje o anúncio, porque o vice-presidente Geraldo Alckmin não está aqui, voltou a São Paulo. Se der, a gente conversa com ele, ele faz lá o anúncio de grupos. É porque nós estamos tentando fazer a composição. Então vai ter algumas outras indicações para não ficar fazendo depois, e podemos fazer a adequação também, faltando nome, podemos fazer a portaria de nome, adendando aos grupos, mas é mais para tentar já sair com a coisa ajustada. Oi, presidente. Bom dia, Mariana Holanda da Folha. Eu queria saber, voltando no assunto das Forças Armadas, se vocês tentaram algum contato com integrantes das Forças Armadas hoje, se vocês veem com preocupação eventuais repercussões dessa nota, e se isso poderia, talvez, apressar a indicação de nome, se vocês já têm alguém engatilhado? Não, já falei sobre a questão da nota. A transição, sim, fará contato, terá através do grupo de trabalho da defesa, que está sendo elaborado. Tudo bem, presidente. Gabriel Irabazzi, da CNN. Eu queria saber se, na reunião de hoje, houve consenso entre todos os integrantes do Conselho Político a respeito de excepcionalizar todo o recurso do Bolsa Família do teto de gastos e também se há consenso em relação a outros gastos com outras políticas sociais, como gastos com saúde, educação, também retirado do teto de gastos e o reajuste do salário mínimo. Não, o consenso que eu entendi, os colegas aqui podem falar, é de excepcionalizar a totalidade do Bolsa Família. As demais questões vão ser discutidas no âmbito do orçamento, a recomposição dentro do orçamento com o que for possível, mas a PEC se dirigiria com o objetivo de excepcionalizar a totalidade do Bolsa Família. Por isso que nós estamos dizendo é a PEC do Bolsa Família. Tá? Ô, presidente, só para complementar uma coisa. E eles também têm. Tá bom? Bom, gente, obrigada, viu? Até. Obrigado. Não, eu converso um pouquinho com vocês aqui agora. Obrigado, presidente.